Boa noite. Tipo um Bonnie aqui. Pode falar, tá, gente? Tá ao vivo, mas vocês podem falar. E se chegar o lanche, eu vou parar a gravação, não vou pausar, vou deixar assim mesmo. Depois eu edito. Aqui. Vai postar esse no Spotify? Vou. Depois, né? Editando. Disponíveis nas plataformas. Disponível em todas as plataformas. Pior que todas, não. Você colocou no Anchor? Coloquei. Só que o Irmãos Caverna, coloquei no Anchor e ele espalhou para tudo. Uhum. O Marilibre, ele só espalhou pro... Ele só transmitiu pro Spotify. Porque é automático, ele vai automaticamente. Não é você que vai fazendo. Quer dizer, acho que você pode fazer, mas eu não sei fazer isso. Eu não sei, mas o Spotify comprou o Anchor? Você sabe alguma coisa disso? Não. Parece que eu tinha visto alguma ligação com os dois. Não sei não. E quem estiver ouvindo aí, ao vivo, quiser mandar pergunta, pode mandar, depois eu paro e vejo aqui. Manda pimba. Se quiser mandar pimba, também pode. Mas se bem que o canal não está habilitado para isso ainda. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o sexto pedido, que é não nos deixes cair em tentação. Deixa eu abrir aqui um documento, porque parte está aqui, parte está ali. É o seguinte, no quinto pedido, que a gente viu na semana passada, retrasado, na verdade, né? A gente aprendeu que uma verdadeira paz com Deus só pode ser alcançada quando o indivíduo se coloca em constante guerra consigo mesmo. Aquela questão de você se colocar de frente daquelas misérias que te afrontam, aquelas misérias que te ofendem, vamos dizer assim. Que você queria fechar os olhos e desviar, mas você se coloca propositalmente. Quando você se coloca diante disso, lembra? Aquela desassociação entre os seus vários eus vai tomando um outro ponto de referência que não é o seu próprio corpo, porque, né, a gente explicou na semana passada. Aquelas divisões existenciais por conta das dívidas, peraí, isso aqui... Você pode ser diminuído quando desvia o foco da atenção para o próximo, então ele deixa de estar em conformidade para com Deus, passa a estar em conformidade com suas próprias misérias na medida em que ele se coloca diante da miséria alheia. A questão é a seguinte, a gente aprende no quinto pedido, perdoa nossas dívidas, que apesar de parecer contrastante, esse estado de guerra constante é que vai levar a gente à paz com Deus. E se for para pensar, é o que a gente... Isso é um ensinamento que não é muita novidade. Quem está em paz consigo mesmo o tempo todo, ele está em paz com qualquer coisa, menos com a sua religião. Principalmente quando a gente fala do cristianismo. Não se incomoda com as coisas. Isso é uma coisa que, quando eu era mais novo, tinha uma mulher, uma líder de jovens que falava isso, e no início eu achei assim, exagero, tá errado. Mas depois eu fui ver que realmente é verdade, que ela dizia isso. Ela falava assim, se sua vida está totalmente bem, você está em pecado. Assim, eu falava assim, né, esses termos. Isso é para pensar, de certa forma tem sentido. Porque como eu falei no Irmãos Caverna ontem, na quarta-feira, pensa só, esse povo, Priscila Alcântara, esse povo aí que está se metendo a falar de fé cristã sem ser cristão, eles veem Jesus como um grande líder hippie, que pregava paz e amor para todos os povos. E sendo um grande líder hippie, qual o papel de Jesus? É o que hoje em dia ficou muito famoso como acabar com o ódio, não é? E eu já expliquei isso aqui. Essa coisa de acabar com o ódio, além de ser muito perigoso, é também muito burro. Porque você está dizendo que você quer acabar com o sentimento humano.
Falar que você quer acabar com o ódio é tão lógico e viável quanto você falar que quer acabar com a felicidade, com a tristeza, com a raiva ou com a angústia. É impossível. Né? Porque isso é uma coisa que está dentro do ser humano. Mas, enfim. E aí esse povo acha que, então, o grande mal da humanidade, o grande pecado cometido por um ser humano é odiar. É o hate. Então, quanto mais santo você é, mais em você é. Lembra disso que eu falei isso? Como se Jesus fosse zen. Como se Jesus fosse zen. Mas eles têm a imagem disso. Mas para eles é isso. Para eles é assim, Jesus era super zen. Aquela vez ele chicotou todo mundo do templo porque devia ser tudo fascista. Com certeza eles pensam isso. Tá entendendo? Mas, se você parar pra pensar, é o que eu falo. Se a gente lê o Novo Testamento, se a gente lê a Bíblia de verdade, a gente conhecer as histórias nos seus detalhes, a gente vai chegar à conclusão de que esse pensamento está errado. Mas a gente tem que realmente conhecer. Igual na live do Gugu, última live que ele fez, aquela live lá de 6 horas e 40, teve uma hora, mano, que foi constrangedor. Ele tava lá, era live, né? Então ele tava em outro lugar, não era presencial. Ele perguntou ao pessoal, então, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Todo mundo, cri. Gente, mano, perguntinha básica de Gênesis. Básica. O pessoal não sabia responder. E eu lá, tava no carro, tava voltando lá de Minas, eu tava no carro, eu respondendo, assim, mano, ninguém falava. E eu falei assim, cara, isso é uma coisa que assim, a gente faz cultinho aqui em casa todo dia, culto no lar. A gente ensina bastante para as crianças, só que eu falei, eu quero ensinar, porque você percebe, não é só um decoreba sem sentido. E não é só porque uma situação dessa, ela vai saber, meus filhos vão saber falar, é porque isso se aplica à sua vida inteira, assim. Enfim, mas voltando. Então, você vê que Jesus não é só... Ele batendo nos mercadores do templo não foi o único episódio grosseiro de Jesus. Pelo contrário, tem muitos. Primeiro que ele falou, não vim para trazer paz à terra, vim trazer a espada. Colocar filho contra pai, pai contra filho. Nada zen. Pedro fala para ele, tu és Pedro, sobre essa pedra que farei a igreja. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, agora és Pedro, papapá. Cena seguinte, vou para Jerusalém e serei morto. Não, senhor, não fale isso. Arreda Satanás. Ele não falou, Pedro, se liga. Ele chamou Pedro. Ele acabou de dizer que Pedro era bem-aventurado porque tinha tido uma revelação. Fundou a igreja. No momento seguinte, Satanás, vai embora. Nada zen. Tava pregando para as multidões, falou, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem digno, não tem parte comigo. Todo mundo, foi embora. Você tá doido, esse cara é louco. Foi embora. Ele olhou para trás, quem que tava? Os 12. O que ele falou? Gente, desculpa, acho que eu peguei pesado, né? Chama o povo lá de novo. O que ele falou? Você sabe? E vocês não vão embora também, não? Pode procurar lá. Você não lembra de cabeça a passagem. Mas ele está falando, quando ele diz que quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo, o pessoal fala que dura esse discurso, quem não pode suportar? E vão embora. Quando Jesus olha para trás, só está os 12. E ele diz, não, você lembra as palavras, mas é nesse sentido, assim, vocês não vão embora também, não? E aí Pedro, como sempre, assim, não, senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E Jesus não estava nem aí. Para nada. Claro, nesse sentido que eu tô querendo dizer. De não ser, bonzinho. Isso é a imagem altamente enganosa sobre Jesus. Não sei se foi você que postou assim, no lugar. Tava tipo assim, o pessoal fala que Deus é amor, mas esquece as milhares outras de lições que estão na Bíblia. Pô. Esquece tudo isso, só pega um pedacinho ali. Não, tem isso aqui. Ouviu alguém falando uma coisa nesse sentido também? Assim, Deus é amor. Assim, filho, olha só. Você tá pegando um aspectozinho. Esse manual aí tem mais de 1000 páginas. Vai ler tudo, pô. Você tá pegando uma frase e tá achando, entendi tudo. Filho. Mas enfim. Nem sei o que a gente começou a falar isso. Mas, voltando então, tem aqui uma parte que tem que ler aqui, ó. Não é possível para o ser humano realizar todas as perfeições espirituais descritas nos capítulos anteriores e viver em equilíbrio estável com este mundo,
por isso. Ou com os instintos do seu organismo psicofísico, seu corpo. Embora um estado de guerra não possa ser suportado por nenhum ser vivo sem alternância com períodos de paz, é isto mesmo que Deus pede dos que querem se aproximar dele. O único jeito disso acontecer é esse estado de violência se tornar, de fato, apenas um elemento constitutivo de uma paz maior. Quem quer que diga que está em paz com seus instintos faz tudo menos se aproximar de Deus, que a gente está falando. A boa notícia é que, com o passar do tempo, desde que haja perseverança, esse estado de guerra passa a ficar localizado. Isso que é interessante. Não é que você vai parar de estar em guerra consigo. Essa guerra interior, ela sempre vai acontecer. Por mais que você se santifique, isso sempre vai acontecer. Qual é a diferença? A diferença é o Brasil e a Suíça. Qual é a diferença do Brasil para a Suíça? Ou qual a diferença para, sei lá, Nova Iguaçu? A diferença é que Nova Iguaçu tem bandido em toda esquina. Uhum. Numa cidade como aqui, como uma cidade interior, tem bandido, só que estão lá. Você sabe onde tem bandido? Sim. E você sabe que se você for lá, você pode se ferrar. Mas se você ficar por aqui, beleza. Né? É o que ele fala aqui. A boa notícia é que esse estado de guerra passa a ficar localizado no interior do sujeito do mesmo modo que o crime numa cidade bem organizada. Numa cidade corretamente policiada, o crime vai sendo reduzido até o ponto de a maior parte dele ser praticado dentro da prisão, entre os criminosos. Isso é a organização da cidade. Para que tem prisão? É justamente, vão pegar os bandidos, colocar tudo preso num lugar só, eles fazem as merdas lá e deixam a gente aqui em paz. É isso que faz. Essa é a finalidade da prisão. Não é ressocializar ninguém. Você teve sua chance. Ah, mas não teve chance. Teve. Então, você pega aí quantas pessoas saem melhor de lá, né? Não, e outra coisa. A grande questão, mas o pobre não teve chance de não sei o quê. Tá bom. Então quer dizer que em favela, em área pobre, 90% é bandido, só 10% que é gente honesta, né? Não. Então, quem que tá errado? A minoria que é bandido ou a maioria que é gente honesta, trabalhador, apesar de ser pobre? Enfim. Tá, foi reduzido, tendo bandido. Tá, é isso. Então, ele vai desenvolvendo isso aqui. Essa guerra foi iniciada, então, no quinto pedido, onde nós entramos em guerra constante com nós mesmos. Na verdade, é uma guerra que visa derrotar, suprimir as reações por meio de... É que isso aqui eu fui falando, digitando, acabou que não me confuso. Assim, mas a ideia é essa. A ideia é a seguinte: você abrir mão de algumas reações que você tem que são muito irracionais e passar a ter algumas reações mais centradas. E ele fala aqui uma coisa interessante. Ó. O exemplo que ele dá. A vontade de bater num sujeito muito burro, que às vezes dá. Né? A verdade, às vezes a vontade que dá de bater numa pessoa que é muito burra e que você sabe que não tem capacidade de sair de lá, aquela questão da miséria. E a vontade, por exemplo, de sair de perto de um mendigo porque está muito fedorento, é no fim a mesma coisa. Você está tendo uma reação à miséria alheia, mas uma reação carnal, vamos dizer assim. Corpórea. Porque é tudo assim, se afastar, bater, uma reação corpórea, carnal. Entendeu? Uhum. A guerra total, outro trecho aqui. A guerra total aos instintos tem como efeito secundário evidenciar a raiz intelectual e cognitiva de muitos defeitos morais. Então, com esse conflito que você vai tendo com você mesmo, você vai percebendo que, na verdade, os problemas que a gente tem, que a gente passa, as situações onde a gente é levado a pecar, elas são muito mais problemas de ordem intelectual e racional do que problemas de ordem de vontade, vamos dizer assim. Então, olha aqui, a guerra total aos instintos tem como efeito evidenciar a raiz intelectual
o cognitivo de muitos efeitos morais. Você vai percebendo que muitos dos defeitos morais que você tem, dos pecados que você comete, que você pensa, isso é um problema moral. Eu quis fazer uma coisa que era ruim, mas era gostosa, e não quis me privar dela. Privar não é gostoso, mas é certo. Fazer é errado, mas é gostoso. Eu quis fazer. A questão não é muito, e aí fala isso. Quando você passa por todo esse processo que a gente está vendo, né, dessa oração, você vai percebendo que, na verdade, não é que você está lutando com uma vontade, que você. Na verdade, você não está tendo uma visão correta e clara sobre aquilo ali. Vou dar um exemplo que é muito comum. Eu ia dizer, a gente sempre diz, é muito comum com os homens, mas hoje em dia é muito comum com qualquer um. Que é a questão de sensualidade, pornografia e tudo isso. A gente sempre encara isso como um problema de que, eu quero, porque me dá prazer, mas eu sei que é errado, e fica nessa coisa. Mas, na verdade, se você para pensar, é o seguinte, se você tivesse ciência, isso ele fala até na live de lançamento do livro, se você tivesse ciência real, não é uma ideia, se você tivesse bem claro na sua frente, como você está vendo esse microfone aqui na sua frente, se você visse o tanto de mal que isso causa para você, para as pessoas e tudo, você não ia querer fazer. Você ia deixar até de achar tão gostoso fazer aquilo. É como uma criança no início, ela pode pensar, mas roubar é legal, hein? Pegar, mentir. E aí você pensa, com o tempo, quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo bem fácil de entender também. Maconha. Eu gosto muito de fumar maconha. Poxa, mas é legal, mas dá um barato e tal. Eu tenho certeza não, né? Não dá para ter certeza, mas eu acredito que uma pessoa de boa vontade que fosse levado, lembra daquele filmezinho, né, Encontro de Natal? Que o cara dorme, aí vê o Natal passado, leva ele para ele ver, como é que seria ele se ele não vivesse? Lembra? Se um espírito do Natal, um espírito do maconheiro presente, pegasse ele e levasse para ver todo o caminho do tráfico, saindo lá das plantações de maconha, onde pessoas trabalham lá em situações de escravidão, semi-escravidão, passando pelo processo, vindo pelas fronteiras, tudo que tem que acontecer, e gente que tem que morrer, e o tráfico, e criança sendo baleada por causa de tráfico, até ele chegar com enroladinho baseado, ele ia falar assim, não quero mais isso não. Entendeu? Olha a quantidade de mal que eu tô causando. Olha a quantidade de mal que eu tô causando pra comprar um baseado na mão de um vagabundo. Eu não vou farmar mais não. Vou arranjar um outro jeito. Sabe quem usava esse argumento? Vegano. Eu tinha uma amiga na faculdade que era vegana. Eu tentava ser vegana. Ela era vegana uma semana, depois voltava e comia carne. Mas ela um dia foi falar assim, Juliana, Juliana, besteira, comer carne, isso aqui. Ela falou assim, não, cara, que você não viu. Você tem que ver um documentário. Um documentário tal lá que mostra o sofrimento das vaquinhas. Douro. Sofrimento da vaquinha? Pelo amor de Deus, gente. Não, mas é agora, né? Mas na época lá não devia ter musiquinha. Mas, pô. Música da Adele. É. Sério? É mesmo? Sério? Meu Deus. As vacas vão morrer. Imagina a vaquinha. Né? Exatamente. Mas, enfim. Agora, engraçado, né? A pessoa estava querendo me mostrar o sofrimento que a vaca sente para virar um bife, sendo que é para isso que ela serve, dentre outras coisas, claro, mas para isso também. Né? Vaca é um animal que você aproveita tudo, até o rabo dela vira pincel. Tudo. Então, o animal que ele tá lá para servir o homem, esse servir de virar bife é visto como um extremo sofrimento. Mas eu aposto que
um procedimento de aborto, que é o contrário. A vaca está lá para isso. Você faz o que ela existe para fazer. Ai, que sofrimento. O feto, ele está na barriga da mãe para nascer. Aí você interrompe o que ele foi feito para ser, que é virar um bebê fora. Não, aí isso é aprovado, né? Mas enfim. O que eu estava falando isso aqui? Até perdi. Vou falar um negócio que eu ia falar no... Não, rapidinho, só para rapidinho. Então, a questão é essa. Se a gente realmente pudesse ver todo o mal que é causado pelas escolhas que pra gente é uma tentação, a questão deixa de ser vontade versus vontade, vontade de fazer versus vontade de não fazer, e passa a ser uma questão de intelecto. Ou seja, já adiantando, a tentação, na verdade, é uma visão turva a respeito de um bem. Ou de algo que te parece um bem porque a sua visão é turva. Então é uma confusão intelectual, na verdade. O Gugu foi criticado por essa colocação porque o pessoal interpretou... Até achei a frase, que tem um vídeo que ele fala assim, respondendo objeções sobre o Pai Nosso. Uma das objeções que um cara fala é o seguinte, você diz que o mal é a ignorância é a ausência do conhecimento filosófico. O Gugu falou assim, olha, eu não me lembro de ter escrito isso. E ele fala aqui, ele não fala de conhecimento filosófico. Ele fala que o mal é a ausência do conhecimento de Deus. Assim, isso é óbvio. Mas o cara deturpou lá para falar, né? Enfim. Fala o que você queria falar. Eu queria te falar um negócio que eu tava pensando, até falar nos podcasts, mas vocês chegaram a comentar do ouvinte. Aquela questão do aborto era um estupro de uma criança. E eles não falaram nada de pedofilia. Nada. Claro, absolutamente nada. E teve um caso de pedofilia aí, tem uns 3, 4 meses, que já esqueceram. O PC. Esqueceram. Ninguém fala mais nada disso também. Eu tava ouvindo um podcast do Flow com o Rafinha Bastos. Ouvi só aqueles trechinhos que eles postam. Não gosto dele também. Não, mas ele falando... Acho que ele tem negócio disso aí. Não, mas ele falando que, tipo assim, eles foram buscar as coisas na casa do PC, se tivesse alguma coisa, já tinha pagado. Ué. Cara... Deu tempo dele esconder tudo ali, se ele quisesse. Não, deu tempo dele esconder, pensar, será que tem mais algum lugar? Tem lá também. E foi lá também. Aí no outro dia ele pensou, será que tem mais algum? Opa, tem aqui também. Um mês, cara. A gente vai buscar os negócios tal dia. Cara, quem nunca foi adolescente? Você tá vendo suas revistas lá de... Eu não vi a revista Playboy porque não tinha como eu arrumar, né? Mas, como todo adolescente crente, que a mãe vendia catálogo de lingerie, o que você olhava? Revista de lingerie. Sensacional. Pô, quanto tempo você precisa para saber que a sua mãe tá chegando pra você esconder tudo? 2 segundos no máximo. Um mês! Cara... Lá em casa era pra quando minha mãe tava chegando, eu não tinha começado a lavar a louça ainda. Eu ia trabalhar, aí a louça ficava por minha conta, né? Aí quando ela tava chegando, eu começava, tipo assim, tava fazendo outra coisa, tava estudando. Né? Sim, claro. Mentira, não assistindo televisão a tarde toda. Justamente. Mas aí, volta aí. Mas então, então essa questão do vou ler aqui, assim, eu separei uns trechos longos para ler aqui, mas porque realmente preciso. Se desculpe. Mas vamos lá. Quem realizou o quinto pedido, de certo modo, supera num sentido existencial e concreto os males e sofrimentos. Por quê? Ele está lidando com o sofrimento alheio. Então ele tem ferramenta para, de certa forma, superar isso aí. Abarca na sua personalidade o sofrimento do mundo. Temos de lembrar que esse é um problema fundamental da existência humana. O problema do mal e da miséria. O problema do sofrimento em geral. Mas,
Mesmo depois de atendido o quinto pedido, esse problema não se resolveu do ponto de vista intelectual, ou seja, ainda não compreendemos realmente a causa da existência do mal. Simplesmente passamos a lidar. Cadê? Me perdi. Passamos a lidar corretamente com ele do ponto de vista essencial concreto. O que ele quer dizer? No quinto pedido, lembra, você se coloca diante da miséria e tenta resolver ali o problema, o dom do conselho, a gente falou disso. Então você está lidando com o mal, o problema do mal e da miséria no mundo de forma concreta. Estou resolvendo o problema, eu estou resolvendo a miséria. Estou socorrendo o miserável, etc. Certo? Mas você não resolveu o problema do mal na sua cabeça. E é por isso que uma coisa que eu já observei há muito tempo é a tendência de todo mundo que trabalha com esse tipo de assistência aos miseráveis, chega no final da vida e fica meio cético, meio desgostoso de tudo, sabe? Fica até meio incrédulo. Já reparou isso? A pessoa que a vida inteira, o cara que tava lá dando sopa, se ele fica muito tempo fazendo isso, ele é o cara que resolve o problema do outro. Só que no interior dele ele fica meio, como é que eu vou dizer? Cauterizado. Ele perde um pouco da alma dele. Eu sempre digo, gente, isso é comum. Eu conheço, eu não vou falar o nome aqui, mas eu conheço gente que é assim. Sempre, e atos heróicos, de pegar a gente na rua, com ferida aberta, levar pra casa, dar banho. Mendigo que ela achou na rua, leva pra casa, deu banho no mendigo e ficou tirando os bichinhos, sabe? Eu falei assim, mano, eu não faria isso. Eu sei que eu tô errado porque eu devia, mas, cara, sinceramente, sair eu tiro o chapéu, bato o pau. Mas essa mesma pessoa, isso a gente sabe das histórias dela, mas hoje essa pessoa que eu conheço, eu sei, ela tá totalmente afastada, assim, no coração. Com os lábios, honra ao Senhor, mas o coração tá longe. Porque, e você sente que não é um afastamento do tipo de desvio da pessoa. A pessoa tá meio calejada. Eu sempre me perguntei por que dessa tendência das pessoas terem essa... de existir isso, sabe? De você ver pessoas que se dedicam a vida inteira a socorrer o sofrimento alheio e ela passa a se tornar uma pessoa indiferente, uma pessoa cauterizada, o coração fica cauterizado. Por quê? Porque a pessoa, ela resolveu o problema do mal no outro, ela não resolveu o problema do mal nela. Ela, no fundo, ela tem essa pergunta não respondida. Por que existe mal no mundo? E essa pergunta é uma pergunta que aflige de 80 aos 8 anos de idade. Isso é uma coisa que a Helena se pergunta. 6 anos de idade. Por quê? Antes de 6 anos de idade, ela já perguntava, pai, por que o diabo existe? Isso aqui foi Deus que criou o diabo? Mas, tipo assim, se ele criou o mundo, o jardim do Éden, tudo certinho, por que diabos tem um diabo? Mas, enfim. Então, é por conta disso que não resolveu o problema do mal nela. Entende? E aí a questão é a seguinte, essa pergunta sempre surge no coração das pessoas. Por que existe o mal, o problema do mal? A questão é a seguinte. A pergunta por que existe mal no mundo, ela não é respondível intelectualmente, porque não dá para responder isso intelectualmente. Você já deve ter ouvido algumas respostas pastorais a essa pergunta, que se você for super sincero com você vai dizer que sim. Legal, mas... Não colou. Não, colou um pouquinho, mas não resolveu o problema.
E não resolveu o problema porque não tem como resolver. Sabe por quê? Porque o problema não está na resposta, o problema está na pergunta. Porque mal e mundo são conceitos inabarcáveis. Porque eles estão muito acima da sua capacidade de percepção. Eu estava tendo uma discussão com o Romulo agora, antes um pouco daqui. Ele falou... O que ele falou? Ele falou alguma coisa assim, tipo... Ah, não, eu brinquei, eu sempre falo isso, eu já falei com vocês várias vezes. Ele falou assim, o problema do crente que acha que... Uma coisa assim, eu falei, não, isso aí só não é pior do que o cara que acha que Deus mandou ele mudar o mundo. Ele, por quê? Porque a gente não foi chamado para mudar o mundo. Como não? Assim, cara, olha só, a ordem foi ide e fazei discípulos. O foco não é você, a sua ação. O foco é você trazer pessoas para ele. E ele vai agir sobre. Você não age nada. Você é um captador. Só. Essa é a ideia. Claro que assim, né, assim, a gente também age. A gente viu isso no pedido do Pão Nosso, inclusive. Mas a ideia central é, você não tem poder de ação no mundo. Porque você não vai mudar o mundo. Aí eu falei, olha só, quando Jesus fala sobre a ação dos discípulos sobre o mundo, quais são as figuras que ele usa? Sabe qual figura que ele usa? Ele fala assim, vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. A luz muda alguma coisa? Não. A luz e o sal muda? Não. O sal ainda tem aqui, porque dá um gosto, mas ele não mudou a coisa. Ele muda a sua sensação do seu paladar na coisa. Mas se você joga só um pedaço de carne, ela não vira uma batata, ela não vira um morcego, ela não vira nada. Ela continua a mesma coisa. Ela continua aquela coisa com sal. Mas não mudou a coisa. Mesma forma a luz. Aí o Ron falou assim, não, mas claro que muda. Sim, não muda. Assim, sim, Ron, pelo amor de Deus, Ron. Se você chega numa casa e está tudo escuro, você acende a luz, a casa mudou? Mudou para quem está vendo. Não, peraí. Não mudou para quem está vendo. A pessoa não via, ela está vendo, mas ela não via a casa e ela passou a ver a casa. A casa não mudou. Não muda a forma. Isso. A coisa essencialmente não muda. E ficou nessa discussão. Aí eu falei para ele assim, mas esse negócio... Eu falei, cara, esse negócio de mudar para mim, isso não existe. Existe sim. Eu falei assim, olha só. Aí eu até brinquei, porque uma vez eu falei uma coisa com ele, aí eu falei assim, isso aí é coisa do IF que se tá fazendo na sua cabeça. E, que isso? Não tem nada não. O IF não muda a minha cabeça. Aí eu falei, olha só, de novo, vai sair de novo, é o IF te influenciando. Que isso, cara, eu nem tive aula de filosofia no IF. Eu falei, quem disse que você precisa ter aula de filosofia? Você não tem amigo lá? Precisa de mais alguma coisa além do amigo para te fazer na sua cabeça? Não, isso aí que eu falei, eu tirei da minha cabeça. Eu falei assim, esse é o engano. Você não tirou isso da sua cabeça, você está pensando de acordo com um filósofo morto. Você só não sabe qual é. E eu vou te falar, é o Kant. Que foi o Kant que fez a separação de fenômeno e coisa em si. Você está fazendo essa mesma separação. Você está dizendo que a coisa em si não existe. O que existe é a sua percepção sobre a coisa. É isso a frase. Não. Se está escuro e agora está claro, a coisa mudou para mim. Se não, a coisa... ela está lá e a sua percepção está aqui. Né? Enfim. E aí, a questão é essa, que a gente, então, se depara com o seguinte dilema. Por mais que eu venha a agir sobre os males e aplacar o sofrimento alheio, o mal continua lá. E essa é a raiz daquela insensibilidade das pessoas que trabalham muito tempo com esse tipo de coisa. Porque no fundo elas percebem, olha, eu estou enxugando o gelo, cara. Eu cuido, eu socorro, eu limpo o machucado, eu dou comida, mas a pessoa continua lá. E se ela sai, tem outro. É isso que levou o Iago Martins a escrever aquele livro. Foi essa pergunta, foi essa inquietação. Poxa, por mais que os cristãos ajudem as pessoas, os mendigos e tal, os mendigos continuam lá.
E ele achou que podia resolver isso como? Pensando, não, a caridade cristã, na verdade, aumenta a miséria. Isso não tira a burrice do argumento dele, do que ele pensou. Mas dá para compreender, porque dá para compreender de onde veio isso. Isso veio dessa inquietação. Apesar da ação que a gente tenha sobre o mal nos outros, o mal não sai. E aí vem a pergunta: por que existe mal no mundo? E como eu falei, o problema é que mundo e mal são coisas que a gente não consegue abarcar. A gente não consegue alcançar isso. Por exemplo, uma das coisas que o Romulo falou foi isso. Não, porque se eu vejo uma casa... eu não lembro exatamente o que ele falou, mas é tipo isso. Por exemplo, você olha para uma casa ou você olha para mim. O que vocês estão vendo? Vocês estão me vendo por completo? Não, porque vocês não estão vendo minhas costas. Isso é uma coisa que o Olavo ensina no curso dele de simbolismo. A nossa visão é sempre parcial, sempre. E de um modo que ele fala da perspectiva rotatória. O que é perspectiva rotatória? O que está patente para você pressupõe uma coisa que está latente. E quando essa coisa que está latente vem a ser patente, a que estava patente vira latente. Então é como se fosse uma troca. Se vocês estão vendo na minha frente, vocês estão tendo uma percepção intuitiva do meu rosto, da minha fronte. Mas vocês não estão tendo a percepção intuitiva das minhas costas. Vocês sabem que eu tenho costas, mas por raciocínio, não por intuição. O que é intuição? É que você está percebendo a sua frente aqui agora. Agora, se eu mostro as minhas costas, o que automaticamente acontece? A frente passa a ser percebida de forma latente, não de forma patente. Isso acontece sempre. Se você vê, você não vê. Ó, eu só falei da superfície, eu não falei dos meus órgãos internos, dos meus ossos. Vocês não estão vendo nada disso, mas vocês estão pressupondo isso. Mas isso não é um defeito, isso é assim que acontece. O problema desse tipo de raciocínio, nossa, mas é porque a pessoa às vezes pensa que isso não deveria ser assim, ser um problema a ser resolvido, mas não é um problema. É assim que a gente percebe. É desse jeito. Sabe onde a gente vai ter a plena consciência de tudo ao mesmo tempo e a gente vai ter a posse perpétua de todos os momentos? Na eternidade. Isso se chama eternidade. De alguma forma que a gente não compreende agora, Deus tem essa visão completa ao mesmo tempo presente e atualizada de tudo. Mas a gente não tem. Né? Então, falar de mal, falar de mundo, te coloca numa situação que não dá para responder. Porque a gente, como ser humano, a gente não tem a capacidade de responder isso. Mas, por exemplo, se você trocasse a pergunta e dissesse por que existe doença no mundo? Aí já dá para responder. Por quê? Porque se trocou mal por doença. Ainda bem que foi o Marco que foi para a cozinha, que ele não viu a bagunça, a Mari não viu a bagunça que estava. Mas, enfim. Não, ainda bem que ela não viu também. Mas, enfim. Por que a doença no mundo? Porque quando se troca mal por doença, doença é um mal específico. Então dá para você delimitar o que é mundo. Porque na pergunta, por que a doença no mundo? Mundo é o quê? Mundo é o conjunto dos organismos físicos. Sejam vegetais ou animais. Né? Mas você sabe que não está incluído aí minerais, porque não existe doença no mineral. Mas em plantas e animais existe doença. Então você delimitou o campo. Então você consegue responder. Né? Porque existe o mal no ser humano. Já dá para responder, porque você delimitou. O que você vai analisar? O mal em quê? Mas o mal no mundo é uma pergunta muito abrangente. Impossível de responder. Certo? Tá acompanhando aqui? Então, a pergunta correta não é porque existe mal no mundo. Sabe qual é a pergunta correta?
é o sujeito trocar o mundo por eu. E trocar mal por insatisfação. A pergunta certa é por que eu estou insatisfeito com o mundo? Mas ele já trocou o objeto. Eu estou insatisfeito com isso tudo que eu estou vendo. Tá percebendo? E essa pergunta ainda pode ser subdividida em duas. Por que eu estou insatisfeito com a minha própria vida e por que não há serenidade e paz na minha psique, na minha cabeça? Por que eu estou em conflito com a minha própria vida e com as coisas? Uma pergunta melhor seria: a existência como um todo? E aí que tá. Essa pergunta, por que há mal no mundo, é uma pergunta muito sacana. Sabe por quê? Porque, vamos lá. Qual é a coisa sem a qual você não consegue viver por menor tempo possível? Aquilo que não pode mesmo faltar. Você não vive sem. Ar. Qual é o elemento mais abundante no mundo? Ar. Qual é a segunda coisa mais importante para a sua vida? Água. Qual é o segundo elemento mais abundante no mundo? Água. E o terceiro? Comida. Qual é o terceiro mais abundante? Comida. O mundo é mau? Não. O mundo é extremamente bom. Esse mundo, ele já tem tudo que é suficiente para você viver. Tudo. E você não fez nada para isso. Ninguém nunca fez nada para ter todo esse ar, toda essa água, toda essa comida que o mundo tem. Já estava aí. Já está ali antes de você nascer. Então o mundo não é mau. É o seu olho que está mal para o mundo. Ah, mas existe doença e miséria? Claro. Isso é uma outra coisa. Agora, a pergunta certa seria a seguinte: a existência como um todo implica na possibilidade de bem e de mal. Por quê? Essa pergunta já é melhor por quê? Porque ela já leva em conta a existência do bem. Ela não enxerga só o mal no mundo. Certo? O que cada um precisa investigar é quais são as suas intenções particulares ao formular a pergunta dessa natureza, para que não seja a expressão opaca de todos os seus problemas e defeitos congregados. Isso também se aplica às afirmações sérias como a vida é uma desgraça, que geralmente querem realmente dizer que a vida em si mesma, que geralmente não querem dizer que a vida em si mesma seja ruim, mas que um problema qualquer, por algum acidente, congregou todos os remanescentes problemas anteriores. O que, no momento, parece com o mundo é mau e a vida é uma desgraça, deveria ser dividido em: eu tenho uma conta de luz que eu não tenho dinheiro para pagar, a minha mãe está doente, meu carro a minha mãe está doente, meu carro quebrou e meu cachorro mordeu o vizinho. Quer dizer, é um monte de problema junto que te fez olhar e falar assim: meu Deus, que vida desgraçada. É claro que você não acha que a vida é desgraça. São várias coisas acontecendo que deu uma gota d'água e explodiu. Então, quando você é sincero na sua percepção, você percebe que não é o mundo que é o problema, não é o mal do mundo. O problema é que você está de saco cheio. É um monte de coisinha que foi te chateando. E você dá essa explosão. E o motivo dessa congregação de vários problemas individuais pode até ser algo bom. Não sei se necessariamente uma coisa ruim, às vezes é uma coisa que até é boa, só que você está tão saturado e confuso que você acha isso como uma coisa ruim. Isso quer dizer que nesse momento não estamos vendo os fenômenos com clareza. Estamos só frustrados. E para piorar, nem sabemos o motivo da frustração. A gente tem uma vaga noção assim: isso é normal. Você pergunta para qualquer adolescente frustrado: qual o seu problema? Ela não sabe dizer. Esse é o grande sofrimento. Eu estou sofrendo e eu não sei nem colocar em palavras o que eu estou sentindo. Essa conjunção acidental de causas, que isoladamente não seria um problema, mas que conjuntamente são... Então, olha só. Eu estou com a conta atrasada. Isso não é suficiente para você dizer: nossa, que vida desgraçada. O carro quebrou. Isso não é suficiente para você. Isso isoladamente não é suficiente para você: nossa, que o mundo é mau.
Mas quando junta tudo, você tem essa tendência de falar, nossa, essa minha vida é uma desgraça, né? Então, esse conjunto de probleminhas que isoladamente não significam algo trágico, mas que em conjunto eles são, é uma tentação. É isso que forma uma tentação. Igual às vezes lá, tá acontecendo um monte de coisa, sei lá, tem vários problemas, aí chega perto da hora do almoço, eu tô com fome, aí eu Sim. fico bolado. Mas, Marco, o que você tá falando? Sei não, tô É, bolado. pô. Cara, isso é real. Mas aí você vai no banheiro antes de almoçar. Só pra me irritar. Mas ué. Às vezes, cara, você percebe, por exemplo, eu já vi gente falando isso. Cara, eu tava com uma tensão, ó, brigando. Não sei se foi o Hugo mesmo que falou. Alguém que falou assim. Nossa, mas todo dia que meu marido chega em casa do trabalho, ele tá possesso de raiva, ele briga comigo, briga com as crianças. Aí, e tava falando assim, peraí. Não, foi o Ítalo. O Ítalo que falou isso. Que hora que ele sai do trabalho? Ele trabalha onde? Aí ele trabalha no Rio, né? Aí ele trabalha em Caxias. Ele trabalha na Barra da Tijuca. E mora onde? Mora em Caxias. Longe pra cacete. Não tem nem ideia. Ele. Aí perguntou pra ele, aí tava no meu trepê de casal, ele perguntou pro cara: você come antes de sair do trabalho? Depois que sai do trabalho, você come alguma coisa? Não. Rapaz, você tá com fome. Eles estavam quase se separando, de tanto que o homem brigava com a mulher, com os filhos, com o cachorro, com todo mundo. Não, faz isso. Ó, antes de você pegar o ônibus, você come um sanduíche, come um salgado, come. Depois você volta aqui. Na outra semana. E aí? Ele tá um amor. E o cara estava com fome. Mas é isso aqui, ó. Tá acontecendo um monte de coisa. Ele tá com Gordo fome. novo. O chefe. Hã? Gordo novo. Exatamente. É o problema do gordo novo. Porque o gordo velho sabe. Então ele já come antes. Viu bem? Cadê? Tá ouvindo aí, irmão? Então ele sabe. Então ele come antes de chegar em casa. Ela me bater. Pá. É. Mas aí. Então. Mas acontece. O cara tá com fome. O trabalho foi estressante. O chefe falou merda pra ele. E teve engarrafamento. Conjunto de probleminhas isolados que formam uma tentação. Quando ele chega em casa. Tá entendendo? Então, ele dá aqui o conceito. Ó. Tentação é quando o conjunto total das impressões que temos acerca de algo crucial nos impede de ver ou aceitar a solução geral para o que realmente nos aflige. No Evangelho, a palavra usada para tentação, no grego, é peirasmos, que é da mesma raiz de experiência, empírico, perigo e pirata, além de outras várias. Peirasmos indica uma experiência confusa e parcial de uma situação, tão confusa e tão parcial que impede a compreensão real da situação. Em algum momento, circunstância ou ação, ou numa palavra dita por alguém, todo o universo aparece como mal. E uma cosmovisão diferente da que você realmente tem se apresenta, justificada por uma coleção de sentimentos, frustrações e ilusões. Entendeu? E assim, com o tempo, como eu falei, isso no começo você pode até lidar, beleza. O problema é que com o tempo isso vai... absurdo! Com o tempo, isso aí pode ir se acumulando, de forma que você realmente muda a sua cosmovisão das coisas. E é aquilo que eu falei. A pessoa piedosa que no início da vida se dedicou ao socorro alheio, o que acontece com ela? Né? Então, então, assim, tá. Qual é a atitude, então, que a gente tem que ter para se livrar disso? Que aí vem a bem-aventurança. Qual é a bem-aventurança correspondente a esse pedido? Bem-aventurados é a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Ser puro de coração exige que o sujeito, ao se perguntar sobre o mal no mundo, não esteja procurando alívio para um problema
ou um conjunto de problemas pessoais. O coração aqui é o núcleo intelectual da alma, o olho com o que podemos ver a verdade sobre as coisas. Nesse núcleo, se esse núcleo for encoberto pelas frustrações e impressões que nos preocupam normalmente, e estas, por sua vez, forem encobertas por uma formulação discursiva que dê a impressão de construir uma pergunta real, não poderemos entender nada. É o quê? É essa a questão. Você não ser puro de coração, você ser puro de coração, você olhar e falar assim, isso aqui que eu estou vendo como um problema total na minha frente, não é um problema, sou eu que estou cheio de... Eu tô de saco cheio. É um mundo que é mau. Essa é a noção de você ser puro de coração. É você ser sincero. E voltando ao assunto que a gente estava falando antes de começar a gravar, por isso Jesus tinha tanta resistência aos fariseus. Sabe por quê? Porque eles não eram sinceros. Você pode ver que é um padrão. Jesus, o que ele diz lá? Teve o cara que deu lá uma oferta maravilhosa e a viúva deu uma moedinha. Quem que agradou mais a Deus? A viúva. Porque a oferta dela foi muito mais sincera do que a oferta do fariseu. O fariseu estava lá orando e ele orava com longas orações, bonitas no templo, todo mundo ouvia. E o publicano ficava quietinho, no cantinho dele, batendo no peito, não ousava levantar a cabeça. Porque ele sabia que ele era pecador. Quem voltou para casa perdoado? O publicano. Você percebe? Porque esse cara que não é sincero, necessariamente ele é soberbo. E o cara que é sincero, ele tende para humildade. E Deus Deus ama o humilde e resiste ao soberbo. O soberbo ele mantém longe dele. Então, vamos lá. E aí é o seguinte, então a gente tem que cultivar essa pureza de coração. A gente tem que se esforçar para ter essa pureza de coração, esse discernimento de coração. Pureza no sentido de você também discernir as coisas. Você olhar e falar assim, cara, deixa eu ser sincero comigo mesmo. O problema não está lá, o problema está aqui. Tá entendendo? A pergunta certa não é porque existe mal no mundo, é porque existe bem. Como a gente falou antes. Por que esse mundo já tem tudo que eu preciso para minha subsistência? Eu não fiz nada para isso. Perguntando dessa forma, a perspectiva muda. E com o tempo você vai até esquecer da outra pergunta, por que existe mal? Assim, olha, nem importa muito. O importante é descobrir por que existe o bem. E se a sua reação for de rejeição a essa pergunta, de por que existe bem no mundo, porque você acha que não há bem no mundo, saiba que a sua pergunta não é verdadeira. É só o resultado de um emaranhado de frustrações pessoais. E para que haja pureza de coração, esse emaranhado tem que ser desfeito. Isso é engraçado. Isso aqui me lembra, escrevi aqui, me lembrou. Isso lembra muito uma argumentação do Chesterton, que tem no livro Ortodoxia, onde ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre, no capítulo 4 do Ortodoxia, a ética dos contos de fadas. E assim, o Chesterton ele viaja um pouco assim, quando está escrevendo. Só que se você se esforçar um pouquinho para seguir a linha de raciocínio dele, você vê que é genial mesmo. E tem uma frase lá que é interessante, que ele fala assim, a moral, a ética, o código de ética dos contos de fadas, ele não é muito simpático ao tipo de pergunta, por exemplo, por que eu tenho que me submeter a isso? Ele faz uma comparação muito legal sobre a salvação, por exemplo. O homem moderno pergunta, por que eu tenho que ir para a igreja para ser salvo? Por que eu tenho que me batizar para ser salvo? Por que eu tenho que fazer isso, isso e isso? E aí ele faz a comparação com os contos de fada. Ele fala assim, olha só, se a Cinderela perguntasse para a fada, Dona Fada, por que eu tenho que voltar meia-noite para cá? A fada podia muito bem responder, peraí aqui, por que você vai no baile? Por que essa abóbora virou um carro? Por que os ratinhos viraram cavalos e você tem um vestido novo? Tá entendendo? A pergunta por que eu tenho que voltar meia-noite é totalmente sem fundamento. A pergunta real é, a fada fala assim, peraí, por que você vai?
Tá entendendo? É a mesma coisa. E aí o Chesterton faz a comparação no livro lá, falando o seguinte. Então, olha só. A pergunta é assim, meu Deus, por que eu recebi o direito de ser salvo? À vista desse benefício imenso, qualquer ritual que eu não entenda, eu acho uma coisa mais sem sentido, eu vou fazer. Tá entendendo? E conto de fada tem muito isso. Né? Se você for ler, tem assim, é sempre assim. Não, você não pode dar 3 pulinhos lá na cerca, porque se você der 3 pulos, vai ter a maldição. É sempre assim. É uma coisa meio sem sentido. Mas todo mundo obedece. Que é o que ele fala. O código de ética dos contos de fadas é isso. Ó. Na Elfolândia, no mundo dos contos de fada, a gente não pergunta, a gente só faz. Porque a gente entende que um benefício já é imerecido, então não precisa entender. Entendeu? Então, deixa eu continuar aqui. O benefício é tão grande que... Torna a pergunta muito sacana. Tipo assim, vamos botar em termos mais materialistas, né? O cara chega pra tu e fala assim, olha só, eu tenho... Igual o golpe de telefone que exatamente. O cara chega pra você e fala assim, o cara confiável. Marco, eu tenho R$1 milhão para depositar na sua conta. Eu preciso dos seus dados bancários e uma foto do seu pé. Pergunta, pra que uma foto do pé? Eu não vou dar, não. Foto do pé? Né? Tá entendendo? É essa coisa. Eu tô falando de golpe, que era tipo assim... Não, eu sei, mas é porque assim, é uma coisa que parece absurda e que você fala assim, meu irmão, tira esse olho daí, filho. Mas eu não entendo. Dane-se, meu filho, você vai receber R$1 milhão. Eu tô falando que teve um tipo de consideração meu. Pra gente foi até bom que ele caiu desse golpe aí, que ele deu um monte de biscoito pra gente. Que era aquele negócio assim, você ganhou tantos mil reais, sei o quê. Você tem que comprar X biscoito da marca Nestlé. Aí lá no mercado comprou um monte de biscoito e ficou tudo pra gente, ó. Tipo, era criança, né? Pois é. Mas é um negócio sem sentido nenhum. Como que o cara no telefone vai saber que você comprou 10 biscoitos da marca? Pois é. Só que a ideia de ter o benefício é tão grande que nem questiona. Pois é. Não cara. Minha mãe já também quase caiu num golpe desse. Sorte que eu cheguei na hora que ela estava atendendo o telefone. Então, olha só. Como a gente estava falando, a gente não tem capacidade de compreender o mundo na sua abrangência completa. O que a gente consegue entender numa abrangência um pouco melhor é o quê? Somos nós mesmos. A gente se conhece proporcionalmente muito melhor do que conhece o mundo. Então, é aquela parada. A pergunta por que há mal no mundo fala muito mais sobre o mal que há em você. O problema não é com o mundo, com o mal que há no mundo, com a existência ou com a vida. O problema é interno. É com as memórias fragmentadas de inúmeras frustrações, erros, preconceitos, enganos, superstições que eu acumulei na entrada do meu coração. Que está tapando essa visão correta das coisas. Quando vemos o mal como um fenômeno abrangente, o que está falando é a nossa psique embaçada pelo acúmulo de diversos problemas interiores específicos. Fundamentalmente, o mundo é bom. O mal é um fenômeno circunstancial, não essencial. É um acidente. Tá entendendo? Não é a essência do mundo. É um acidente no mundo. Claro, você sabendo disso pela doutrina cristã, você sabe o mal. Qual é a natureza do mal para a doutrina cristã? É o afastamento do bem. Então, o mal ele tem a natureza privativa. É uma natureza de privação, não de criação. O mal não está aí e de repente tem um bem ali e cá. Não, o mundo é totalmente bom e tem os pontos, tem os buracos na cerca. Agostinho usa até essa figura, o buraco na cerca. Por isso, Jesus ordena não julgar pela aparência, mas segundo a reta justiça. Porque a aparência, muito provavelmente, está deturpada pelo quê? Pela lente embaçada da nossa psique. Então, por isso Jesus alerta sobre o julgamento precipitado. Olha só, cuidado. Por quê? Você está olhando para a pessoa, você pode estar olhando para ela pelo filtro de todos esses problemas e frustrações que você tem aqui e que embaça a sua visão. E de novo, lá, lembra do Romo? Aí você vai dizer que a pessoa é mal? Pelo raciocínio, sim. Se você acha que se você apaga a luz,
a casa é uma coisa. Quando você acende, a casa é outra coisa. Você está dizendo que, pela sua visão embaçada, você está vendo alguma coisa na pessoa e você viu um mal na pessoa. Aquilo ali não pode ser uma coisa assim, não, é um problema na minha visão. Não. O problema na minha visão e o mal na pessoa é a mesma coisa. Entendeu? E não é isso, né? Isso está errado. Beleza. Como manter um coração puro? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Toda vez que julgarmos ter percebido uma imperfeição universal, devemos lembrar que a imperfeição aparente é um defeito dos nossos olhos, que nos impedem de ver o sentido do que Deus criou. Caso contrário, uma opinião sutil que nos acompanhou até agora pode aflorar, fazendo-nos realmente crer que poderíamos ter criado um mundo mais eficiente, um mundo melhor do que o criado por Deus. No fundo, essa frustração universal é isso. Que você ficar dizendo que o mundo é mau, o mundo é injusto, a sociedade... O que no fundo você está querendo dizer? Eu faria melhor. Certo? E à medida que vamos discernindo isso na nossa consciência, purificando o coração, é fazer esse exercício de discernimento. O que é eu e o que é realmente mal. O que é eu e o que é realmente um problema. Eu tive uma experiência dessa um tempo aqui atrás. Hoje, graças a Deus, a gente está bem melhor financeiramente. A gente está bem respirando bem melhor financeiramente. Mas a gente passou por um tempo de grandes tribulações. Cheque especial e essas coisas todas. E eu estava bem atribulado. Porque, assim, eu não via perspectiva. Assim, mano, eu vou ficar nisso para sempre. Esse cartão na baixa, esse cheque especial tá sempre tá todo mês entrando no cheque especial. Sim, cara, nada igual, né? O Ítalo tem história. Um dia eu tava devendo 80 mil pro Itaú. Assim, nossa. Eu nem imagino o que é isso. Comprou um carro? Pois é. Comprou um carro, não pagou? Enfim. E aí eu falei, pô, não tá nesse ponto. Mas me incomodava muito, sabe? Um dia eu sentei na escada aqui, olhei pra cima, pro céu. Fiquei assim, cara, olha o tamanho do mundo. Euzinho, na minha conta bancária, tá devendo. Assim, isso não é um problema. Assim. Não vou ficar ligando pra isso, não. Isso, assim, é um problema pra mim. A minha conta bancária está vermelha. Mas olhando, assim, tomando da perspectiva do mundo, assim, mano, isso é nada. Isso é um grãozinho de areia no mar. Tá, eu vou resolver isso, mas não vou ficar me afligindo, não. Tá entendendo? É mais ou menos isso. É como se eu tivesse assim, eu percebi assim, cara, esse problema não é existencial, universal, é só uma coisinha pequena. E, de novo, comparando até com outras pessoas com problemas semelhantes, é bem pouco. Entendeu? Tipo, arranhar o carro, você parar de andar nele. Exatamente. Oxe, exatamente. Exatamente. Então, à medida que a gente vai discernindo a nossa consciência dessa turbulência, qual é o dom que recebe? Porque olha só, a gente pede para Deus livrar a gente da tentação. Para isso, a gente faz o exercício de purificação do coração. Então, são duas atitudes nossas: pedir e fazer a bem-aventurança. Qual é o dom do Espírito que é infundido? É o dom da inteligência. Por que o dom da inteligência? Porque a gente estava falando. Você perceber que, na verdade, o que você precisa é inteligir melhor o que você está vendo na sua frente. E você compreender melhor. E aqui é uma coisa que muita gente pode achar errado, porque você está racionalizando a fé. Não. Eu estou vendo a coisa com mais clareza. Mas assim, eu sei que vocês não têm esse tipo de questionamento, porque vocês já entenderam que a inteligência é parte da vida espiritual, é a vida espiritual. Porque é a inteligência que diferencia a coroa da criação, que somos nós, de todo o resto da criação. É só para não... Porque vocês eu sei que não, mas com certeza alguém que vai ouvir isso aqui vai falar assim, não, está racionalizando a fé, isso é gnose. Eu só não vou falar a frase gnose de pi, é pi, porque
Eu sou um homem crente. Mas fica o recado. Para bom entendedor, um pi basta, né? Esse dom fará com que percebamos que as coisas criadas são intencionais. Isso é uma coisa também interessante. Acho que eu já falei isso aqui. Por que a teoria do Big Bang, em si, essa coisa do Big Bang, que nem é isso, né? Vocês sabem que a teoria do Big Bang foi um nome que um jornalista deu para a teoria do padre. Quem criou foi um padre. Ele criou para se contrapor à teoria da permanência do universo estático e eterno. Ele falou, não, o universo foi criado. Existe uma origem. Quem falou Big Bang foi um jornalista, zoando a teoria do padre. Mas todo mundo acredita no que o jornalista falou, não no que o cientista falou. Então a ideia é, realmente, se você pegar essa galerinha aqui, eu adoro ciência, eu sou um nerdzinho, que eu sou science. Esses caras, eles acreditam no que um jornalista popularizou, não vão atrás da teoria científica. Eles vão atrás da super interessante, do Átila. E esses caras acreditam no Big Bang. Eles acreditam que teve uma explosão que criou todo esse universo. E eu já falei isso com vocês aqui uma vez. Vamos lá. Se você pegar um monte de madeira, jogar tinta em cima e tacar uma dinamite, vai aparecer essa estante? Não, você tenta várias vezes. Algum dia vai acontecer isso? Não. De uma explosão não surge nada ordenado. Quando você olha para essa estante, para essa casa, você percebe, alguém fez isso. Se não um monte de toco de madeira junto. Até porque a tendência das coisas é ser ser desfeita. Com Exatamente. o tempo ali vai, tipo ferro, vai oxidando e tal. Tendência de montar. Ou seja, para montar e para ter essa forma, você sabe, alguém fez isso. Se não vai na natureza, as árvores têm essa forma. E você sabe que isso foi feito de árvores. Aí você pensa, bom, então alguém pegou a árvore, cortou, modelou, pintou, e esse negócio tá aí. Então você percebe a inteligência nessas coisas. Certo? Agora olha para o mundo. Olha para você. Você acha que o seu corpo, só para o seu corpo, você acha que isso aqui não foi feito? É impossível você dizer que não foi feito. Quer dizer que existe uma inteligência nisso aqui. No cachorro, no peixe. É tipo acreditar na biogênese. Então, sabendo disso, você percebe que o mundo ele é intencional. Ele é inteligente nesse sentido. Existe uma inteligência aplicada ali. E claro, se existe uma inteligência, existe o quê? Um inteligente. Um ente inteligente. Então, esse dom da inteligência vai fazer a gente perceber a inteligência nas coisas, apontando para o ser inteligente. Certo? Ou seja, percebemos que tudo existe e procede de uma fonte única. Isso nos leva à recompensa da bem-aventurança. Que é o quê? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Percebe? Com o dom da inteligência que você recebe, você percebendo ali, ó, cara, o que é a frase comum de quem tem essa epifania? Eu tô vendo Deus nas coisas agora. Mesmo jeito que eu vejo o marceneiro que fez aquele negócio, eu vejo o pedreiro e o arquiteto que fizeram essa casa, eu tô vendo Deus nas coisas, em tudo. Tá percebendo que a pergunta por que há mal no mundo some? Não é tão importante quanto porque Perde totalmente a importância. Mas, ao mesmo tempo, não faz da gente uma pessoa fria em relação à maldade nas pessoas. Por quê? Aqui a gente já passou pela etapa de, né? Lembra, uma escada. A gente já passou pelo degrau de acolher a miséria alheia. Veremos Deus e veremos que Ele é a resposta para todo o bem que há no mundo. Quando captamos essa resposta, a pergunta por que existe mal no mundo deixa de existir. E isso é um processo. Por quê? Porque você não vai perceber isso de uma vez, de uma hora para outra, né? E
a gente aqui, de novo, a gente não vai aqui na Terra ter essa visão de Deus na sua plenitude. Porque, poxa, se a gente não consegue abarcar nenhum mundo que ele criou, que dirá ele próprio. Mas é como uma assíntota. Aquele gráfico que vai chegando perto do Deus, mas nunca chega. Né? Aonde a gente vai ver ele na sua plenitude? No paraíso. E percebe que o que Deus usa para dizer sobre o paraíso, Paulo, na verdade, fala. Porque aqui a gente conhece como por espelho. E na época de Paulo, o espelho não é o espelho que a gente tem hoje, que a gente vê nitidamente. O espelho era um pedaço de ferro polido, então você não via direito. Né? E ele fala, mas lá eu o verei, eu o conhecerei como sou conhecido. Ou seja, lá a gente vai ter a plenitude da intelecção. E é por isso que eu insisto. Parece herético falar isso, mas você percebe que não é. Por que é importante isso aqui que vocês estão fazendo toda semana, a gente está aqui? Por que eu fico chateado de certas pessoas não virem, ficar toda hora fugindo? Por quê? Porque eu falei isso no Twitter hoje. Tem um problema bem grave na galera de direita do Twitter. Não todo mundo, mas tem gente que levanta meio que essa bandeira de não, tanto que quando eu falei, uma das respostas foi exatamente essa. Você acha, idiota, você acha que todo mundo vai ser intelectual? Eles, não. Aí, os especialistas em guerra cultural falam. Olha só. Na Grécia, também nem todo mundo era Sócrates. Mas todo mundo ouvia Sócrates e apareceu um Platão. Aí de todo mundo que ouviu Platão falar, saiu um Aristóteles. Imagina se Sócrates, entendi aqui, filosofia. Vou ficar quieto. Ninguém quer saber disso. Essa atitude de rejeição ao conhecimento, de rejeição ao estudo, sabe o que é isso? É a rejeição da vida espiritual. E no céu a vida é o quê? Deus é o quê? Então você ficar fugindo da vida de estudo, de conhecer, de conhecer um pouco mais, de entender, de estudar, o que você vai fazer lá no céu? Você acha que lá vai ter videogame? Você acha que lá vai ter Faustão pra você ver? Não. É claro que a gente vai ficar lento lá. Porque justamente a gente vai precisar, porque vai estar o conhecimento à nossa frente lá. Mas se você não se acostumou minimamente a isso aqui na Terra, o que você vai fazer lá? E é um ponto que ele bate muito aqui, eu bato com vocês desde a época que a gente ouvia, desde a época que a gente estudava cristianismo puro e simples. Olha só, o não ir para o céu vai ser uma coisa que é o seguinte, não é isso não. Algumas pessoas vão desejar não ter ido. Quem não for, vai olhar e falar assim, realmente, eu não queria isso. Se for dada a oportunidade para assim, não, olha aqui, o que é o céu? Você fala assim, não quero isso. Entendeu? Isso não vai tirar o sofrimento do inferno. Mas ela também não vai querer o céu. E como eu falei, é por isso que é muito comum em experiências de pessoas que têm visões do inferno, as almas do inferno falam, a gente merece estar aqui. Isso é perfeito, porque nem lá, nem quem está no inferno vai dizer que Deus é injusto. Percebe com a beleza disso? Sim. Mas enfim, é isso. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem falar. Obrigado aqui, minha linda esposa Débora Esmeralda, Diego de Paula. Sabia, gordo só come X-Bacon. Na verdade, não foi eu que comi X-Bacon, não, tá? Foi eu. Que não é gordo. Os livros falam isso no Cristianismo Puro e Simples, realmente. Então,
não tendo perguntas, eu vou encerrar aqui. Se tiverem, vocês podem mandar lá no Twitter. Se eu souber, eu digo. Se eu não souber, eu vou fingir que sei e vou te dar uma resposta. Não, mentira. Eu vou dizer que eu não sei. Eu vou estudar para responder se eu quiser. Ou assim, não sei. Eu não quero saber. Não quero correr atrás disso, não. Certo? Então, gente, obrigado. A gente se vê então na próxima semana, se Deus quiser, lá no canal do Mari Libero. Até lá, eu acho que já vai dar para fazer live lá. Valeu, um abraço. E agora eu vou comer o meu sanduíche.